E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo de leituras mensais referente ao mês de setembro de 2023. E neste mês de setembro eu consegui uma façanha, né? Meu recorde de volumes de mangás lidos durante o mês foram um total de 32. Claro, eu tive bastante tempo disponível durante este mês de setembro e isso fez com que eu atingisse esse número que até então era inalcançável. O ponto negativo é que a minha pilha de leituras não diminuiu em nada. A mesma quantidade de mangás, de volumes, né, que eu li durante o mês de setembro foi a quantidade de mangás que eu comprei. Isso graças à coleção que eu peguei de Pandora Hearts, né, completa em 24 volumes. Foi inclusive tema do nosso último vídeo de unboxing, mas eu já me convenci que essa aquisição foi muito boa em razão da quantidade, né, de mangás que foram comprados pelo preço que foi pago. Saiu por R$11 e pouquinho cada um, então eu considerei um ótimo negócio. Agora sim, vamos começar. São 9 obras diferentes, então nós teremos um top 9 durante este vídeo. E na última posição, ou na nona posição, para não ficar tão feio, está Mao, da Rumiko Takahashi. Eu li os volumes 8, 9 e o voluminho 10 aqui da obra. Eu ainda tenho aqui na minha pilha de leituras os volumes 11, 12 e 13, que eu já fiz a aquisição, mas ainda não chegou a vez deles, né? Os volumes 14 e 15, o 15 inclusive, se eu não me engano, ele já foi lançado ou está em pré-venda, mas eu ainda não fiz a aquisição porque estou esperando preços melhores. E talvez Mao, a leitura não tenha sido tão boa em razão do péssimo material, né, impresso que é entregue pela editora Panini. A história não é ruim, tá? Mas eu passei a considerar o Mao como um protagonista bem meia boca, sabe? Com pouquíssimo carisma, aquele personagem sem sal. E a história é um vai e vem que se traduz em muita enrolação. É aquele famoso dar 4 passos para trás e 5 para frente. Isso sem contar o drama amoroso que existe aqui dentro desta história entre o protagonista, o Mao, e a sua co-protagonista, a Nanoka. Eu considero que esse drama, assim, a relação entre eles é bastante forçada, sabe? É aquele drama adolescente que talvez todos nós tenhamos passado, né, durante esse período das nossas vidas, mas aqui me parece bastante forçado mesmo. E apesar da história ser boa, né, eu disse que ela não é ruim, na verdade ela é boa, eu penso que aqui a Rumiko ela não consegue entregar todo o potencial que ela tem, né, como roteirista. E os coadjuvantes aqui nessa história talvez eles sejam até mais interessantes do que o Mao. Talvez o Mao não seja pior do que o Shiranui. O Shiranui, assim, se ele for de fato vilão, né, não tiver alguém por trás das ações dele, eu ficarei um tanto quanto decepcionado, porque não considero ele um vilão de qualidade para a história. E o nosso Byuki, né, que é o demônio gato, ele simplesmente some durante esses volumes aqui, e a luz acabou de cair. Isso que o Byuki é a principal motivação do Mao, né? Ele tem 900 anos devido a uma maldição que ele acredita que essa maldição foi ocasionada durante a última batalha que ele teve, né? Na verdade foi a primeira batalha que ele teve contra o Byuki, e acabou fazendo com que o sangue dele se misturasse com o do demônio, enfim. Como eu disse, a gente acaba até esquecendo um pouco dele durante essa história, e nos poucos momentos que ele aparece é mais como um consultor, um conselheiro da Nanoka, né? Bizarro. Enfim, vamos para o 8º lugar. E aqui nós temos a primeira obrinha da New Pop que aparece. Eu adoro, essas capas aqui são sensacionais. Temos aqui o volume 1 de Terra das Gemas, o volume 2, o voluminho 3 e por fim o voluminho 4 de Terra das Gemas. O 5 está aqui na minha pilha de leituras, não chegou a vez dele. O volume 6 já foi lançado, está na minha lista de compras, mas eu ainda não o encontrei com um preço mais agradável ao bolso. E se fosse para avaliar essa obra, né, apenas tendo em mente o primeiro volume que foi publicado, eu teria dropado logo no início. Logo no primeiro volume nós conhecemos a Fosfofilita. Vamos chamar de Foz, que fica mais fácil
né, de entendermos quem é essa ou esse personagem. Bom, a Foz, e eu irei utilizar o A para se referir a ela, porque é uma gema e, como vocês sabem, as gemas não possuem sexo. Ela, assim como as irmãs dela, possuem uma forma humanoide, e a concepção desses seres na cabeça da autora é bastante interessante. Olha só, eles são seres inorgânicos, tá? Não, são formados por minerais, e eles realizam, ou elas realizam, fotossíntese. E apesar delas não possuírem sexo, como eu falei, algumas assumem formas mais femininas e outras mais masculinas. E esses seres, né, essas gemas, claro, isso não é exemplificado no volume 1, mas mais à frente é mostrado como que elas nascem, né, a partir da cristalização de minerais, mas nem todas, quando nascem, né, nascem com vida. É confuso isso, um ser inorgânico ter vida. Não tem consciência, melhor dizendo, né? Eu creio que é um termo mais correto. Então são pouquíssimas que nascem com consciência. E por isso que elas estão hoje reduzidas a um número de 28 gemas, lideradas pelo professor. E eu não sei o que o professor é, se ele é uma gema ou o quê. As gemas estão em constante batalha com os lunares, que são seres que vêm, como o nome já diz, né, da lua. E elas tentam, esses seres tentam raptar as gemas. O porquê, não sabemos. Então elas ficam em constante prontidão e trabalham em duplas, fazendo rondas, né, pela área que elas vivem. E assim, o começo ele é bastante confuso mesmo, tá? Mas dá para entender a arte da autora e aonde ela pretende chegar com o tempo. Então dá para relevar isso durante o volume 1. Com relação à arte, ela é bem preguiçosa, tá? Tem vários quadros ali que não tem nada no fundo. Eu sei que muitas vezes os autores, né, os ilustradores, melhor dizendo, fazem isso para dar um realce maior nos personagens, mas eu acredito que não é este o caso. E nas cenas de ação é bastante confuso, tá? Eu tive bastante dificuldade para entender o que estava exatamente acontecendo ali, sem falar que as personagens, quando você as vê no primeiro momento, é difícil individualizá-las. É claro que com o passar dos volumes você irá se familiarizando. Talvez esse problema tenha sido identificado pelo pessoal lá no Japão, porque no começo de cada volume, né, você tem uma espécie de glossário ali com o desenho, né, a arte do personagem, o nome dele e uma breve explicação sobre o que ele faz, ou qual o papel dele dentre essa sociedade de gemas. Bom, diante disso, a minha tendência seria dropar essa obra, mas como as capas eram muito bonitas, eu fui comprando este material e não me arrependo de ter comprado ele sem ter lido antes. Eu decidi continuar a leitura e assim, tem desenvolvido de uma forma satisfatória, tem atraído mais a minha atenção a cada volume que passa. No começo, a Foz ela é bastante inútil, digamos assim, tanto é que ela não faz par com nenhuma das irmãs dela, né, nessas rondas. Inclusive ela é proibida de lutar, porque comparada às demais ela é bastante frágil e desastrada, digamos assim. E esse é um drama que se arrasta, se não me engano, até o final do terceiro ou início do quarto volume, que é quando a Foz começa a receber espécies, né, de implantes para algumas partes do seu corpo que ela perde, né, durante algumas ocasiões. Então essas gemas funcionam assim: se elas perdem o braço, uma perna ou algo assim durante a luta, você pode reconstruir aquilo no corpo delas, né? Porque elas têm essa característica, né, de se readaptar, de se religar, melhor dizendo, com essas partes do corpo. O problema é que se essas partes, né, não são encontradas, a gema fica com partes faltando. Mas no caso da Foz, ela tem uma habilidade a mais do que as suas irmãs e ela consegue utilizar, ou melhor dizendo, ela consegue usar outros minerais para refazer essas partes perdidas. Como ela começam a implantar nela, né, minerais que seriam mais avançados do que a essência que ela possui, ela acaba ganhando habilidades novas, né, e passa a ter uma importância maior dentro da história, chegando ao ponto, inclusive, de desconfiar de qual relação ou de quais relações teria o professor com os lunares. Ficou um pouquinho
em aberto esse mistério durante o volume 4. E para finalizar, eu preciso dizer que a edição da New Pop nesse mangá está maravilhosa. Ela não tem o problema, né, de ter arte cortada, de balões de texto cortados, como ocorre, por exemplo, com algumas obras, principalmente da JBC. Todas as páginas estão numeradinhas, bonitinhas. Para quem tem toque, é uma maravilha. E na 7ª posição nós temos Kamen Rider Kuga, a primeira obra da JBC que aparece por aqui, nesse formato Big, né, 2 em 1, se comparado com a quantidade com o formato que é lançado lá no Japão, que é em tanco, né? E começando por este ponto aqui, foi bastante difícil fazer a ordenação dos mangás, né, na ordem das obras que eu mais gostei, porque Kamen Rider Kuga tem me surpreendido muito positivamente. Este aqui é o Kamen Rider que eu mais gostei de ler. Eu li os dois que saíram pela New Pop, né, o Kamen Rider e o Kamen Rider Black, e apesar de não contarmos mais com a arte sensacional do Shotaro Shinomori, eu confesso para vocês, né, aliás, não preciso confessar, né, vocês já sabem, Shotaro Shinomori é um dos meus mangakas preferidos, né, com relação à ilustração. Mas eu acredito que aqui o ritmo, né, o andamento da história é melhor trabalhado se compararmos com as duas outras obras que temos publicadas aqui no Brasil. E aqui no volume 3, os seres não identificados, eles continuam com os seus desafios de Jejeru, ou Jejero, que consiste basicamente em matar uma quantidade de pessoas em um tempo estabelecido, para que assim esses seres, né, essas criaturas, elas subam de rank dentro da sociedade delas, que existe ali. E o Godai, este volume 3, mais no comecinho, né, ele, diante de uma situação de uma criatura que está fazendo esse desafio, ele precisa se transformar. E ele o faz na frente da irmã dele. Isso gera um conflito interno dentro dele, porque ela não aceita esta forma. Isso o impede de se transformar no Kuga. Então todo esse drama, né, que aqui eu considerei forçado, talvez até desnecessário, mas que foi vencido ainda neste volume 3, tá? Custou apenas a vida de 95 pessoas, e eu preciso alertar aqui, tá? A violência em Kamen Rider Kuga, ela é bem explícita se comparada à maioria das obras que nós temos por aqui no Brasil. E em outra parte da história, tá? Eu tô sempre evitando passar muitos spoilers para vocês, fazer um apanhado mais geral daquilo que se passou. O Kuga, ele acaba sendo procurado pela líder dessas criaturas não identificadas, porque ela está tendo um problema de indisciplina. Uma dessas criaturas passou a matar pessoas, apesar de ele não estar dentro do desafio de Jejeru, e isso é proibido, né, dentro das leis deles. Enquanto essa história vai se desenrolando, a personagem ali, a pessoa que consegue se transformar no Kamen Rider Agito, ele aparece novamente, tá? Essa personagem aparece e ela vai em busca de vingança contra essa liderança das criaturas. Porém, antes de se tornar a Agito, ela era controlada por essa liderança das criaturas. Então ela volta a exercer esse poder enquanto a pessoa está transformada em Kamen Rider Agito, e faz com que ela parta para confrontar o Kamen Rider Kuga, e é neste ponto que nós temos o final do volume 3. E agora na 6ª posição eu sinto o nosso amigo Nathan se mexendo na cadeira, né, de ansiosidade. Na 6ª posição, Fairy Tail. Eu li os volumes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 durante este mês de setembro. Tenho aqui para ler até o volume 10, que foi o ponto da reimpressão que a JBC parou. Isso foi ainda no final do ano passado, se não estou enganado. Lembrando que o pessoal da JBC afirmou, né, em vídeo, tá aqui no YouTube gravado, que seriam reimpressos os 63 volumes desta obra. Estão aqui no aguardo dos demais JBC. Bom, para começar, eu gostei muito dos personagens aqui. Considero-os todos muito carismáticos. Esse universo criado também é muito interessante, né? Todo constituído por sociedades de guildas de feiticeiros. E a guilda protagonista da história é a Fairy Tail,
e dá nome ao mangá. Dentre os personagens que se destacam aqui, nós temos o Natsu, o Happy, a Lucy, o Gray, a Elsa e o velho, eu não lembro se é Marakov ou Makarov, coisa de velho, a gente não lembra mesmo o nome direito das pessoas, ainda mais quando é em outra língua. E até mesmo dos vilões eu gostei, tá? Também considero eles bastante carismáticos e envolventes dentro das histórias que eles participam. Bom, a arte aqui não é preguiçosa, como eu falei, em relação à Terra das Gemas. Os cenários eu considero que foram bem desenhados, tá? São bem detalhados. A arte da movimentação dos personagens durante as lutas facilitou em muito o entendimento que eu tive sobre as ações que eram realizadas ali. Sei que Fairy Tail é uma obra bastante conhecida, tá, gente? Mas eu parto aqui da premissa de que eu estou falando ou que pessoas que estão me assistindo não tenham visto ainda, né? Desconheçam a obra, assim como eu desconhecia antes de começar a ler. Então, assim, eu vou fazer um apanhado meio por cima aqui dessas histórias ou dessas pequenas aventuras que eu acompanhei até o volume 6 e eu considerei muito satisfatórias. Como no caso do livro, que precisava ser destruído, né? O Natsu e a Lucy e o Happy foram contratados, né, para realizar esse trabalho, que pagava muito bem. E no final, aquele livro se revelou uma coisa, né, um presente ali, uma coisa fenomenal. Eu fiquei emocionado com o final dessa quest ali. E o mais legal é que eles não receberam, né? Eles não receberam porque o Natsu tem disso, né? A missão nossa era destruir o livro não foi destruído, ficou pro outro carinha lá, então a missão não foi concluída, eles não receberam. E a Lucy fica pé da vida com isso. São histórias divertidas. O caso da flauta amaldiçoada talvez não tenha sido tão divertido assim, né? No sentido cômico, mas quando o pessoal chega, né? Para evitar que os mestres, os chefes das guildas locais fossem mortos, e a culpa recai sobre eles, né? Eles salvam e eles são depois acusados de serem os culpados daquilo. Já dá uma ideia de como esse conselho de guildas será um porre pro andamento da história, né? E principalmente para Fairy Tail. A parte da Ilha dos Demônios, né? Que o Happy vai na parte, né, no segundo andar, que é proibido para eles, né, e rouba uma quest, uma missão ali de classe S. Cara, o desenvolvimento daquilo sensacional, emocionante também a história, né, que nós conhecemos um pouco mais sobre o Gray, sobre a mentora dele, né, o colega dele de treinamento, tudo aquilo, cara, foi muito bem escrito, é prazeroso de ler Fairy Tail. Se você não conhece essa obra, tá? Tem animação, tem vários spin-offs lançados aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz a aquisição de todos eles sem ler essa obra principal, né? E estou esperando o Nathan, que é o meu consultor de Fairy Tails, isso, né? Sendo pretencioso, ele é meu consultor de Fairy Tail, me mandar a listinha que ele prometeu sobre a ordem correta de leitura desse material. Eu sei que a partir de alguns volumes da obra original você pode fazer a leitura de alguns desses spin-offs. Então, Nathan, não estou te cobrando, tá, meu amigo? Mas assim que possível, se você puder, me passe essa listinha que eu estou ansioso por ela.